Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar desse livro maravilhoso chamado Em Submissas Lágrimas de Mulher, da Conceição Evaristo. Já passei a biografia dela aqui no canal, clica aqui nos cards que você vai ver. E vamos para o livro, né? A Maria Conceição Evaristo, que é uma escritora maravilhosa, uma escritora preta, retinta, que sofreu toda essa questão do racismo, além de sofrer, vim de uma família muito pobre e apesar de todas essas adversidades, apesar de todas essas questões que cercam esse público negro, essas pessoas negras que vieram da favela sem oportunidades, ela conseguiu estudar em uma universidade pública, ela conseguiu fazer um mestrado, um doutorado, e ela é essa mulher que a gente pode ver nos livros, que ela tem uma força fenomenal. Ela escreve de uma forma assim que, meu, é uma narrativa que você não consegue parar de ler. E aí, quem curte o meu canal vai gostar muito desse livro, porque ela fala histórias reais de mulheres pretas, mulheres que sofreram inúmeras questões que a gente pode encaixar as interseccionalidades aí, né? Cada uma com sua especificidade, cada uma sendo única e através de sua realidade trazendo a sua dor e a sua história de superação. E aí ela fala muito da escrevivência, que a gente consegue reconhecer ou traduzir essa escrevivência muito também pela dororidade, né? O conceito da Vilma Piedade. A gente tem a questão da sororidade, mas a gente tem que lembrar que às vezes é uma especificidade que é tão mascarada a questão do racismo. A gente não fala, mas ele está aí e não é à toa que a população negra faz parte de apenas 18,2% dessa população rica, né? O restante é uma população paupérrima, é um pessoal que, desde a época da escravidão, eles tiveram pouquíssimas chances de crescimento porque não tiveram direito de estudar, porque não tiveram direito de trabalhar, porque ao mesmo tempo que acabou a escravidão, começou a imigração dos europeus para cá, né? Então, as chances foram dadas para italianos, japoneses e outros, enquanto esses negros tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que ir para lugares onde eles não precisassem pagar por essa moradia, sem acesso à educação. Quando eles conseguiam alguma coisa, eram subempregos que impediam eles de crescer. E isso tem um resultado na realidade dessas pessoas, que são realidades que a gente já conhece. E o que é legal da narrativa da Conceição Evaristo é que ela fala de coisa que a gente quer esconder. A gente fantasia muito as nossas histórias quando a gente vai escrever, e muitas vezes eu percebo que as narrativas brasileiras, até pelo contexto que a gente vive, que a gente tem um acesso muito grande a coisas que vêm do exterior. Ah, eu vou assistir Game of Thrones, eu vou ler Harry Potter. Eu amo Harry Potter, tá, gente? Eu tô falando da minha realidade também. Então a gente vai muito pro exterior e a gente acaba esquecendo que nós temos autores fantásticos e nós temos uma realidade que a gente precisa falar. Então, às vezes a gente está falando da realidade dos Estados Unidos, o George Floyd, George Floyd, George Floyd, tá. Mas e os inúmeros meninos negros que morrem aí de bala perdida, né? Não são nem marginais, só porque mora na favela ele foi atingido. Ah, é sem querer, mas por que continua morrendo e a gente às vezes nem sabe que existe essas inúmeras mulheres negras que vêm sendo estupradas, vêm sendo mortas, enquanto as mulheres brancas estão sendo a cada vez menos mortas, as mulheres negras está crescendo o número de mulheres aí que estão sendo estupradas e mortas aí todos os dias. E aí ela fala de questões sensíveis, ela conta a história dessas mulheres. Então, é a bailarina negra que conseguiu ascender, que é uma história que me encantou muito, porque se você vê bonecas
de bailarinas, geralmente você vai ver uma boneca loira, de olhos azuis, com roupinha rosinha, dançando. E todo o contexto da dança e do balé até os dias atuais é sempre muito difícil para bailarinas negras. Existem hoje bailarinas que lutam aí para essa questão, essa ascensão das mulheres negras aí no balé, mas o que acontece é que ainda hoje o balé é uma coisa muito elitizada e todos os balés de repertório são representados por mulheres branquíssimas, loiras, dos olhos azuis. Então, para uma mulher negra representar um papel no balé, ainda hoje é muito difícil. E aí, algum dia eu vou falar sobre isso, porque eu amo muito balé, apesar de eu nunca ter me tornado uma bailarina profissional. Já cheguei a fazer, eu tenho uma questão muito íntima com a dança, então eu gosto muito de questões relacionadas à dança, apesar de nunca ter tratado aqui no canal ainda. E aí ela fala da questão dessa bailarina negra que conseguiu ter a sua própria academia. São mulheres que se reconhecem na dor pela questão de terem vindo de lugares extremamente pobres, né, lugares paupérrimos, e conseguir ascender de uma forma assim, com sofrimento, superar aquelas questões, e aí ela vai mostrando que elas têm essa questão da irmandade, né? Que a gente fala muito dessa sororidade, dessa dororidade, de se reconhecer pela dor. E aí você tem história interessante de mulheres que foram abandonadas pelos maridos, que sofreram violência doméstica e a forma que essas mulheres são tratadas. Na maioria desses casos, a gente teve essa questão do acolhimento materno, mas nem sempre. Tem a questão da filha enjeitada, tem a questão da mãe que não consegue reconhecer uma das filhas. E aí é interessante como que esse homem é visto na sociedade quando ele abandona a família, que é uma questão meio recorrente, a gente percebe que é muito comum esse abandono parental. Como que essa questão é trabalhada na sociedade e como uma mulher que abandona o filho é tratada. E por que que esse tratamento é diferente? Eu não estou aqui falando que é lindo uma mulher abandonar o filho, porque eu tenho a minha visão de que uma pessoa só pode ter um filho se ela vai cuidar daquela criança, e se ela não vai cuidar daquela criança, é melhor que ela não tenha aquele filho. E eu digo ela e ele, porque ninguém tem filho sozinho. Então a questão de culpabilizar só um lado é muito cruel, porque foram os dois que tiveram, né? Muitas vezes foi o homem que decidiu não usar a camisinha, e essa mulher é sempre julgada de uma forma muito negativa, mas esse homem acontece daquela passação de pano pro lado do homem, de sempre ter alguém. Aí você percebe quando a gente trabalha esses temas, e eu que já estou quase um ano trabalhando questões relacionadas a minorias, sempre tem gente falando do famoso mimimi, gente me atacando, né, Facebook, bate-papo, pessoas que nem conversam comigo, de repente vê o tema do meu vídeo, eu tenho certeza que a pessoa nem assiste o vídeo. A pessoa vem me agredir, né? E ela vem com uma forma extremamente estereotipada de mulher que fala de direitos das mulheres. É uma mulher agressiva, uma mulher que não gosta de ninguém, uma mulher que odeia homem, que odeia mulher e tal. Só que ao mesmo tempo essa pessoa se acha no direito de ser agressiva comigo, de emitir uma informação errônea sobre a minha pessoa, porque eu nunca fui uma mulher agressiva, nunca odiei ninguém. E eu tento ser uma pessoa extremamente educada, mas a gente sabe que uma hora, com certeza, a gente tem que ser mais enérgica, porque a pessoa tá te agredindo, uma hora você tem que cortar ou ser um pouquinho mais enérgica. E aí a pessoa vem e fala, são mulheres agressivas que não gostam de ninguém e tal, e as pessoas deturpam tudo, né? As pessoas criam só um lado da história e justificam, né, esse ódio a essas mulheres, mostrando que essa mulher, na verdade, que odeia você. É uma coisa muito louca isso. Mas voltando aqui pro lado das mulheres, ela mostra diversos lados
dessa mesma história de mulheres que nunca é contada, você não vê em nenhum lugar. E geralmente quando você vai ler algum romance, é uma visão estereotipada de mulher que vem de um homem. O homem escreve sobre a mulher, mas é muito difícil uma mulher escrever sobre ela de uma forma que não seja estereotipada. E é por uma questão de uma educação mesmo, né? A gente não pode também sair criticando. A gente tem uma questão de encantamento com aquilo que é europeu. E a gente, pela questão da Lei 10.639, a Lei 11.645 terem sido promulgadas super recente, né? Uma foi em 2003 e em 2008, e esse currículo ainda está sendo adaptado, a gente cresceu com uma versão só da história. Então a gente tem uma visão muito europeia de mundo, mesmo a gente sendo brasileira, a gente não conhece as inúmeras realidades do Brasil. Inclusive a gente tem a questão do preconceito, até a gente do Sudeste tem aquela questão do preconceito ao nordestino, né? Que hoje eu não vejo tanto, mas quando eu era criança era uma coisa que me incomodava muito. A gente percebe, assim, muitas palavras que a gente já não está percebendo tanto, mas que antes era muito comum. Por exemplo, falar a palavra baiano, ah, que baianada, como se fosse um adjetivo negativo, ah, como que palhaçada, ou se fosse ridículo, se referindo a pessoas que moram na Bahia, que usam roupas coloridas. E aí, inúmeras palavras pejorativas que a gente tem do nordestino. E aí, é como a gente não está no lugar daquele que está sofrendo a agressão, a gente reduz tudo a mimimi. Mas a pessoa que ouve, ela sente aquela dor, né, de ser atingida de uma forma pejorativa. Mesmo a gente reproduzindo aquela palavra, a gente reproduz algo que é tóxico pra gente sem perceber. Então é a questão de muita gente alegar que negros são racistas. Na verdade, eles reproduzem estereótipos e muitas vezes eles não percebem o quão negativo aquilo está sendo para ele. Por exemplo, há pouco tempo eu tenho um menino que sempre conversa comigo e toda vez que ele ia falar de pessoas negras, ele sempre falava de uma forma muito pejorativa. Só que o problema é que ele era um homem negro falando super mal de pessoas negras e falando quanto pessoas negras eram feias. E aí eu falei, você já percebeu que isso te faz mal? Você pode falar rindo, mas você tá sempre quando você vai falar de pessoas que se parecem com você, você fala de uma forma negativa. E da primeira vez que ele falou comigo, ele falou assim: ah, professora, mas eu sou negro. Eu falei: tá, você pode ser, mas você não tá percebendo o quanto isso é negativo para você. E aí aos poucos ele começou a falar assim: nossa, é verdade, né? E aí ele começou a perceber que aquilo realmente fazia mal para ele. Porque a gente vai reproduzindo aquele estereótipo e a gente vai tentando se adequar para ser o mais normal possível. Aquela questão dos anos 90, todas as meninas que pudessem alisavam o cabelo. Então, quem não alisava o cabelo já estava mostrando que não tinha dinheiro para alisar. Porque era uma questão, assim, muito negativa você ter um cabelo cacheado. E aí, se você tiver um cabelo crespo, pior ainda, né? Às vezes, muitas vezes você quer manter o seu cabelo e alguém falar que você é exótico, que é um termo muito pejorativo, porque você está falando que a pessoa não é uma pessoa normal, ela é exótica, então você está chamando ela de outro. A gente tem que tomar muito cuidado com termos pejorativos, né? A gente às vezes não reflete os termos e esses termos causam uma dor. E ela mostra muito a questão também, tem um dos contos aqui, que ela fala a forma que a mulher negra é vista aí afora, como uma mulher que tem atributos sexuais ou que tem uma vontade, um apetite sexual maior do que as demais mulheres. A questão que ela fala aqui também do estupro coletivo, do estupro corretivo, né? A questão da lesbofobia, além da questão de todas as outras que eu falei aí do abandono parental. E em cada conto desses ela vai se reconhecendo enquanto mulher negra e ela vai mostrando que ela se reconhece com aquela mulher pela dor.
E esse livro é muito rico para a gente pensar em outras realidades, é o que eu já havia falado antes, mas quando a gente tem uma realidade, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar outras realidades. Então, por mais que a gente sofra, a gente nunca pode olhar o outro de uma forma assim estereotipada. Por exemplo, a gente nasce numa família X, então a gente não pode se sentir culpado por nascer naquela família, claro, mas a gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem e de que forma eu posso valorizar as outras pessoas que não têm o mesmo privilégio, que muitas vezes a gente vai perpetuando esse privilégio e essa visão de invisibilizar aquele que pertence à minoria, por exemplo, a pessoa negra, e a gente acaba só dando chance a pessoas iguais a nós e acaba esquecendo que outras pessoas são tão competentes como pessoas brancas, por exemplo. A pessoa negra, para conseguir chegar num lugar de destaque, tem que batalhar muito mais, ao mesmo tempo que uma mulher, para chegar numa condição ainda hoje de liderança, o caminho dela vai ser mais árduo. Se for uma mulher negra, aí ela vai ser a última a ser contemplada. E aí a gente tem ainda a questão das deficiências, tá? Ela fala inclusive de uma mulher cega aqui nesse livro, e a sabedoria dessa mulher, e também é uma questão para a gente pensar a forma que a gente olha o outro, principalmente o que tem alguma deficiência. É um livro bem profundo e eu espero que vocês repensem muito da realidade de vocês. É um livro muito rico para a gente ver que existem outras realidades para quem não está muito por dentro e da gente perceber que a gente é contemplada também, que as pessoas estão vendo a nossa própria realidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se sintam acolhidos para ler o livro. Eu super indico a Conceição Evaristo e todos os livros dela. Indiquem livros aqui para eu falar, eu vou estar sempre falando. Mais uma vez peço desculpas pela demora nos vídeos, está sendo bem difícil fazer vídeos nessa quarentena, pela sobrecarga de coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho e fora dele também. E eu espero que todos fiquem bem nessa quarentena, sintam-se acolhidos aí para conversar de outros temas e sugerir, tá bom, gente? Tchau, tchau. Beijão. Like a bird on a tree,